Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverry. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio da segunda temporada. Agora a gente é muito chique. Antigamente você colocava só o fone de ouvido, eventualmente você ainda está assim só com fone de ouvido, ouvindo o nosso áudio, mas agora a gente é chique, a gente tem imagem, a gente está evoluindo, né? A Jovem Pan levou não sei quantos anos para chegar da rádio para virar imagem, né? Para virar a Panflix. A gente, em apenas uma temporada, a gente virou a chave. Graças a vocês, a gente tem muito orgulho, muita felicidade de fazer parte de um dos 20 maiores podcasts de carreira do Brasil. Isso na primeira temporada. Essa segunda, se a gente não brigar pelo top 10, não vai ter terceira temporada. É ou não é, Winnie, Suzy? Muito bem-vindas. Olha só que legal, mais uma vez o trio completo. Ó, nosso convidado, ele é um felizardo, já vou apresentá-lo aqui, porque, olha, tem sido difícil conciliar essas agendas, então sinta-se um privilegiado, já eu te chamo aqui, te apresento. Winnie, recados paroquiais, vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, tô até equipada hoje, olha esse fone aqui, tem um microfone que eu comprei no Paraguai, mas acho que funciona bem. Estamos profissionalizando o negócio, né? E olha, eu acho que só é possível nós três aqui juntos, porque é vídeo, viu? Porque senão a gente sempre dá os migués, a reunião, mil coisas ao mesmo tempo, mas agora acho que a gente está se organizando melhor. Acho que a gente já chegou em 50 podcasts, né? É muita coisa, são muitos convidados, tudo isso que a gente vem fazendo. E bom, vocês aí do outro lado, ó, é muito conteúdo que a gente entrega. Por favor, nos ajudem aí com o algoritmo, curte, assina lá principalmente no Spotify. E agora que a gente tem, estamos no YouTube também. Como que é? Ativa o sininho, se inscreve, tudo isso. Comenta, compartilha. Bem blogueira, bem youtuber mesmo. Então façam tudo isso. E acho que é isso. Bora nos ajudar aí nesses algoritmos, compartilhar, trazer sugestões também de conteúdos, palestrantes, convidados, temas. Fazemos isso para vocês, né? Então, nada melhor do que saber o que vocês estão querendo conhecer, saber, e a gente entregar aí. É isso. Bora, Suzy! Bora que o nosso convidado, a Mami chegou, a mãe tá on. A mãe do Employer Branding, né? Estou me sentindo muito velha com esse apelido, mas eu gosto muito dele, já acolhi ele verdadeiramente para mim, né? Mas hoje a gente está num podcast super especial aqui, com um cara super bacana, que eu sou super fã dele, e da esposa dele, né? Então a gente vai contar um pouco mais sobre isso também aqui, né? Vamos lá, Caio, vamos apresentar o nosso convidado? Vamos, hoje a gente vai falar... Tudo volta para a marca empregadora, né? Mas aqui o Jax, além de ser um amigo, ser um parceiro, inclusive, ele vai falar um pouco mais depois, mas quem já acessa o nosso site, o employerbranding.com.br, tem um íconezinho lá para falar de acessibilidade. Vou deixar o Jax fazer a propaganda dele depois, quantas ferramentas tem ali, quantas pessoas de fato conseguem ter acesso, não só o nosso conteúdo, mas obviamente isso levando para empresas, né? E como é que diversidade, marca empregadora, invariavelmente a gente fala sobre o tema porque é importante, é impactante, e o Jax, assim como a gente faz um baita trabalho de marca empregadora, sem dúvida alguma, o Jax é um grande representante da diversidade no país, no mercado, muito orgulho, muito bem-vindo, e aí, tradicionalmente, Jax por Jax. Fala, gente, é um grande prazer estar aqui com vocês e obrigado pela presença dos três, né? Vini, Winnie, Suzy, Caio. O Caio já conheço há mais tempo, a gente já tem uma parceria de longa data e é um grande prazer estar aqui com vocês, Jax por Jax, né? Eu acho que eu caí meio nessa história de diversidade e inclusão, meio que por acaso, né? Por obra do destino. Desde quando quando eu tinha 19 anos, a minha namorada, Andréa Schwartz, ela se tornou cadeirante. Né? Então, a gente até então nunca tinha imaginado que isso poderia ter acontecido, muito menos que a gente trabalharia com inclusão e diversidade. Mas eu acho que o fato da Andréa ter se tornado cadeirante lá atrás, né, isso fazem 22 anos, foi lá em 98,
23 anos agora, né, tá fazendo, a gente percebeu que a Andrea continuava sendo a mesma pessoa, a minha mesma namorada que eu demorei tanto tempo para conquistar, né? Foram 2 anos tentando conquistar a minha namorada, consegui finalmente, né, depois de 2 anos, e 1 ano depois que a gente começou a namorar, ela se tornou cadeirante, mas o meu amor por ela não mudou, né, e a minha visão dela também não mudou. Para mim, a Andrea era a mesma pessoa, era a namorada que eu tanto amava, mas a gente percebeu que a sociedade começou a olhar para a Andrea de uma maneira completamente diferente, né? A deficiência dela passou a fazer parte, passou a ganhar mais destaque do que a própria Andrea, né? Então a gente falou assim, então além de todo esse problema, né, de falta de acessibilidade, porque a gente começou a tentar sair de novo, né, e tentar frequentar os lugares, e nada tinha acesso, imagina, hoje já não tem acesso, né, direito, imagina 23 anos atrás. Então, os lugares que a gente frequentava não tinha a menor preocupação, não tinha rampa, não tinha banheiro adaptado. Mas eu acho que o pior do que a falta de acesso foi a forma como a sociedade começou a enxergar a Andrea como uma deficiente, né? Como uma pessoa deficiente, uma pessoa que era menos capaz, tanto do ponto de vista de profissional, quanto do ponto de vista como consumidora. E eu acho que essa visão superficial, de alguma forma, fez com que a gente se incomodasse e a gente foi atrás de tentar resolver isso. Então, a primeira coisa que aconteceu, a primeira ideia que a gente teve, eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, a Andrea é um pouquinho mais velha, tinha 22 anos, a gente decidiu criar o primeiro guia da cidade de São Paulo, isso lá em 1999, 1 ano depois, né, da Andrea ter ficado na cadeira, a gente decidiu, teve a ideia de criar o Guia São Paulo Adaptada, que foi a primeira publicação do Brasil voltada a pessoas com deficiência, que mapeava locais, né, a acessibilidade dos locais. Então, como é que estavam os principais serviços, produtos locais voltados para pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. E esse foi o embrião, né, da nossa consultoria, da Igual, que a gente trabalha há mais de 20 anos, e agora com a EqualWeb também, que é a tecnologia que a gente vai conversar com vocês hoje, que a gente tem uma super parceria com o EBB, né, e que isso que eu acho que é o mais legal que a gente vai contar hoje, mas essa trajetória, né, toda de 23 anos para cá começou por conta de uma vivência, por conta de uma experiência pessoal, da gente perceber e se incomodar de que a Andrea não tinha mudado em nada, mas quem era deficiente não era ela, e sim o nosso país, a nossa sociedade e a nossa cultura. Uou, assim, assim, o Caio geralmente está à frente aí de todas as nossas parcerias, os contatos. Eu confesso que eu estava um pouquinho assim, não tinha tanto conhecimento, né? E aí vamos conversar com o Jaques, e aí preparando ali o roteiro, as perguntas. Nossa, que incrível, assim, eu tô com muitas curiosidades e tenho perguntas aqui que podem ser super simples para você. Não tem pergunta simples. Mas, real, assim, fala um pouquinho mais igual o que vocês fazem, o que é a empresa. Eu sei que a tua carreira ela é muito forte, né? Tanto que você trouxe aí esse contexto inicial da sua motivação, enfim. Mas o que a empresa faz, né? O que entrega ali? Me conta um pouquinho mais. Antes disso, eu tenho uma pergunta. Antes do Jaques, eu tenho uma pergunta. Eu fiquei curiosa. Você falou que né, o acidente da Andrea foi o que mudou a tua vida e fez você participar aí desse cenário de inclusão e diversidade, né? Mas antes disso, o que você queria ser? Eu estava me formando em marketing e publicidade. Eu trabalhava numa agência na área de criação, então eu era um criativo. O meu sonho era fazer altas propagandas, né, super criativas e tal, aparecer na TV Globo uma propaganda minha, na revista Veja da época e tal. E eu acho que eu sempre trouxe esse meu lado de criativo e meu lado de marqueteiro para o que a gente faz, né? Mas o que eu estava falando é assim, eu não escolhi trabalhar com isso, né? Esse tema que me escolheu, né? Esse tema que escolheu eu e a Andrea. E quando tudo aconteceu, eu acho que hoje a gente vê 20 e tantos anos depois que as empresas estão muito em busca, né, de propósito, né? Não só as empresas, mas principalmente as pessoas, né? Todo mundo acorda todo dia para trabalhar, mas qual é o propósito? O que te motiva a ir trabalhar? E a gente, lá atrás, antes de começar a trabalhar, a gente descobriu o nosso propósito. Então, no final das contas, a nossa empresa, ela nasceu desse propósito, né? Então, o que a Igual faz? Né? Começou com esse projeto de escrever o primeiro guia da cidade de São Paulo, acessível, adaptado para pessoas com deficiência, mas depois, isso era em 1999, foi o ano que a lei de cotas
foi regulamentada, né? Porque a lei de cotas, que determina um percentual de pessoas com deficiência em empresas com 100 ou mais funcionários, ela é de 91, mas ela só foi regulamentada em 99 pelo decreto 3296. Então, bem nessa época que a gente estava começando a trabalhar, né, a fazer esse guia, um dos patrocinadores, que foi o Grupo Pão de Açúcar, a gente, numa conversa com o diretor de marketing, que foi o cara que deu o grande apoio, né, para a gente poder publicar. Eu até abri mão do meu emprego, eu estava numa agência, eu estava no começo da carreira, estava trabalhando com o que eu queria, com criação e com publicidade, mas eu pedi as contas para me dedicar a esse projeto junto com a Andrea, e uma das coisas que ele me falou foi o seguinte: Jacques, isso eu estou falando em 1999, né? Então, olha como ele foi visionário, né? Ele falou: Jacques, é o seguinte, as nossas lojas estão abertas ao público e eu recebo pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas de todos os tipos, e eu não faço a menor ideia como atender bem esses clientes. Vocês não querem ajudar a gente a como a gente pode atender melhor esse cliente? E a gente topou o desafio, né, muito jovens ainda, então a gente já tinha uma empresa aberta por conta do patrocínio, a gente teve que abrir um CNPJ para emitir nota, para receber o patrocínio. Então essa empresa se transformou no que a Igual é hoje, que é uma empresa de consultoria para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, como a lei de cotas estava muito em alta naquela época, porque estava começando, as empresas procuravam a gente para poder formatar programas de inclusão de pessoas com deficiência. Então, quando ninguém falava sobre esse tema, a gente já estava, né, começando a trabalhar com isso. Então, basicamente, o que a Igual faz, ela faz recrutamento e seleção, né? A gente tem um time super especializado em encontrar talentos com deficiência, a gente faz consultoria, palestras, treinamentos, acessibilidade, então tudo que envolve, né, inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é que nesses 22 anos de atuação, a gente já incluiu cerca de 20 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal em mais de 1.000 empresas, né? Então, a gente já tem uma história muito legal e a gente já impactou a vida de muita gente, né? E mais para frente, a gente foi entendendo que como é que a gente poderia escalar mais ainda esse nosso trabalho, e aí que eu acho que entra o componente da tecnologia, né? Essa tecnologia da Equalweb, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente para vocês. Olha, eu tive minha época de recrutadora lá no começo da minha carreira, me sentindo um pouquinho mais velha agora. E eu lembro, né, dos programas de contratar PCD. E assim, entrevistando algumas pessoas, elas traziam cada relato, sabe? Eu vou contratar, você vai ser pago, vai assinar o contrato, mas vai ficar em casa e não precisa fazer nada. Muito mais para cumprir cota. E não foi uma, duas, três pessoas, foram muitos casos, assim, muitos casos e relatos que eu ouvi. Isso ainda acontece? Infelizmente, ainda acontece muito. Acho que não chega nesse nível de contratar e falar para a pessoa não precisa vir, né? Pode ser que tenha, mas eu via isso muito antes, alguns anos atrás. Hoje em dia eu já vejo menos. Mas o que acontece é que ainda as empresas contratam para cumprir cota, né? A grande motivação da contratação de uma pessoa com deficiência ainda é motivada pela lei de cotas. Poucas empresas já entenderam o valor de você ter pessoas diversas dentro da tua equipe, né? Acho que vocês entendem muito bem sobre esse tema, né? A gente pode falar mais sobre isso, mas infelizmente ainda a pessoa com deficiência ela é enxergada pela ótica da deficiência, pela ótica da limitação, pela ótica daquilo que ela não consegue fazer. Mas a pessoa é muito mais do que aquilo que ela não consegue fazer, né? E todos nós temos deficiências, né? Ninguém é perfeito em tudo. Então, assim, eu acho que esse olhar capacitista, né, em cima da pessoa com deficiência é muito ruim e ainda é muito presente. A gente, na Igual, até o nome da nossa consultoria é Igual, porque quando a gente fala de diversidade, a gente está sempre falando muito sobre as diferenças, mas eu acho que falta um pouco a gente mudar um pouco essa ótica e falar um pouco sobre as igualdades, né? O que nos torna igual, né? Porque diferentes todos nós somos. Mas quando você fala de diversidade, por que o foco está sempre nas diferenças? Por que a gente não pode falar sobre uma outra ótica, né, que independente das diferenças, a gente tem muita igualdade? E no final o que a gente quer
é igualdade de oportunidades, né? A gente quer que, num futuro próximo, a gente não precise ter cotas para incluir pessoas diferentes ou com deficiência, que as pessoas sejam incluídas por aquilo que elas podem contribuir e por aquilo que elas podem fazer. Então, quando ainda a gente fala muito sobre isso, sobre rótulos, né? Por que você até comentou PCD, né? Isso, na verdade, a gente tenta tirar esse rótulo, né, de uma pessoa ser PCD, né? Porque isso, no final das contas, tá rodeado de uma série de conceitos negativos, capacitistas, que a gente está tentando mudar. Então, o termo correto seria pessoas com deficiência, porque você coloca a pessoa em primeiro lugar e você não desconsidera que ela tem uma necessidade específica, né, não especial, uma necessidade específica. Então, por exemplo, se eu não ando, se eu uso cadeira de rodas, eu tenho que ter, no meu ambiente de trabalho, um acesso facilitado, um banheiro adaptado, né? Assim como um profissional que chega para trabalhar, ele tem que ter também o banheiro para ele usar, né, o computador para ele trabalhar, o programa para ele, né, utilizar. Então, nada mais é do que a gente derrubar essas barreiras e derrubar esses preconceitos para que a gente consiga atingir uma igualdade de oportunidades. Excelente. Vamos acelerar a linha do tempo agora, né? Você falou, quando você começou há 20 e poucos anos, muita coisa mudou, graças a Deus, muita coisa ainda para mudar também, normal, mas, de novo, como eu falei, a gente é o visionário do EB é uma coisa recente, né? A universidade tem muito mais tempo aí, quer dizer, tirando a SUS, tem 10 anos aí de EB, né? Todo mundo por isso que ela é a mãe do EB, a gente ainda está engatinhando aqui, mas estamos tentando alcançá-la. Hoje a gente fala muito também de acessibilidade digital, inclusive, daí tem a parceria nossa com você aí. Eu queria que você contasse um pouco mais da ferramenta, um pouco mais dos números que eu sei que você tem, quem que está usando, quais são os benefícios, enfim, acho que é legal para mais empresas, de novo, nosso objetivo é mais empresas também poder levar acessibilidade para os seus públicos, seus candidatos, seus clientes, etc. Fala um pouquinho para a gente da ferramenta. Bom, a EqualWeb é uma ferramenta, uma tecnologia de inteligência artificial com machine learning, né, que é desenvolvida em Israel, né, que é um polo de tecnologia super quente, e ela é uma tecnologia que permite que qualquer site se transforme num site acessível, né? Então, ela é uma tecnologia de acessibilidade digital. O tema acessibilidade digital, ele é muito importante nos dias que a gente está vivendo hoje de pandemia e de aceleração da transformação digital. Então, aqui está todo mundo junto, reunidos através da web, né? Hoje em dia a gente trabalha, a gente estuda, a gente se relaciona, a gente se informa, a gente compra, né? Tudo pela internet. Então, eu já estou, desde o começo da pandemia, eu estou em casa e não estou me relacionando com ninguém, e a minha vida está seguindo normalmente, né? Então, a gente está cada vez mais dependente da web, mas, por outro lado, o tema acessibilidade digital ainda é muito pouco debatido e existem muitas pessoas que precisam de acessibilidade digital para que elas possam realmente estar inseridas na sociedade como todo mundo, né? Para que elas possam aproveitar todos os benefícios que essa transformação digital tem trazido. Então, só no Brasil, para vocês terem uma ideia, são 60 milhões de pessoas que precisam de algum recurso de acessibilidade digital. Então, quem são essas pessoas? Desde pessoas com deficiência, então as mais óbvias, né? Então pessoas que não enxergam, pessoas que são tetraplégicas, enfim, pessoas que têm subvisão, até pessoas mais velhas, né? Então eu mesmo, né? Eu tô ficando mais velhinho, eu tô com 44 anos, e outro dia eu fui tomar um remédio e eu queria ver a data de validade, né? E eu já não enxergava mais. E olha que eu nunca usei óculos, né? Eu não conseguia enxergar a data de validade daquele remédio. Eu falei, e agora? O que eu faço, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu celular, tirei uma foto e ampliei, e dei um zoom. Então, nada mais do que eu usei um recurso... Eu faço muito isso. Você faz? Eu enxergo de longe, e aí quando eu tiro foto e aproximo. Não, então, mas eu falei, cara, eu preciso tomar esse remédio, eu não estou enxergando isso. O que eu faço? Falei, peguei o meu celular, tirei uma foto e dei um zoom, perfeito, funcionou. Então, isso que a EqualWeb faz, né? Elas são vários recursos de acessibilidade digital que são incorporados ao site, que nem o site de vocês, do EBB, que agora tem aquele widget, né, da EqualWeb, que é um símbolozinho de uma cadeira de rodas para representar a inclusão, mas quando você clica lá, aí baixa um menu com várias funcionalidades que atendem aos mais diversos tipos de necessidades específicas dos usuários. Então, assim, desde uma pessoa que não enxerga,
até uma pessoa tetraplégica, passando por uma pessoa idosa, passando por uma pessoa analfabeta, né, passando por pessoas daltônicas, né? Então, tem muita gente que é daltônico, só no Brasil são 9 milhões de daltônicos. Então, dependendo da cor do site, da letra, do fundo, você não consegue dar leitura. Então, o que acontece? Você, com a acessibilidade digital, você permite que todos os usuários tenham autonomia e independência para navegar e para consumir as suas informações. Então, hoje, uma empresa que quer ser realmente atrativa, né, que quer ter uma marca empregadora vinculada com inclusão, com diversidade, não tem como você não pensar no seu site ser acessível, né? Faz todo sentido para você ampliar o seu funil de talentos, que o teu site, na hora que o candidato procure pelo site, que ele consiga ter acesso a todas as informações e que esse site seja funcional para que ele possa fazer a sua candidatura. Então, é mais ou menos por aí. A Equaweb é uma tecnologia de ponta, né, e o processo de instalação é muito simples, o preço é muito convidativo, né, é muito acessível para uma grande empresa, inclusive não precisa nem ser tão grande, e o processo é muito rápido. Então, eu acho que o Caio, ele pode até falar um pouquinho sobre como é que foi esse processo de instalação, mas assim, de um dia para o outro, acho que vocês estavam acessíveis, né? É uma linha de código, é uma coisa muito simples. E olha só, né? Vou até falar assim, ó, para. Por quê? Quem é parceiro da Employer Branding Brasil, depois vocês falem com a gente, tem preço promocional, tem desconto, obviamente, né? E tem uma parceria, e é isso que o Employer Branding Brasil faz. Além da gente levar conteúdos de primeira, a gente também leva conteúdo e coisas boas com preços diferenciados para a empresa de vocês. Então, quem estiver vendo, ouvindo, assistindo a gente aqui, depois manda mensagem para o EBB, manda mensagem para o Jax, enfim, fala assim, olha, o Caio prometeu lá. Isso, o Caio promete, o Caio cumpre, em parceria com o Jax. Não é conteúdo patrocinado, hein? Aqui, zero, aqui é parceria mesmo. Parceria, não, mas pode contar. A gente confia. É isso. Não, mas realmente eu estou assim encantado com essa tecnologia, porque eu que venho de consultoria, né? A gente está sempre, que nem você falou hoje, né, Caio, que você fez treinamento, você e a Suzy, vocês fizeram um workshop. A gente, como pessoa, a gente chega num limite, né? O dia tem 24 horas e você pode trabalhar as 24 horas, pode dormir pouco, mas chega uma hora que você não consegue mais, né? Então, a tecnologia, ela permite isso, ela permite acelerar esse processo e ela permite dar escala. Então, se eu fosse consertar site por site, né, para que tornar ele acessível, eu não conseguiria dar conta, né? Porque menos de 1% dos sites no Brasil são acessíveis. Vocês acreditam isso? São 18,9 milhões de sites no Brasil e menos de 1% deles oferecem acessibilidade. Então, assim, quem precisa de acessibilidade digital está ficando totalmente de fora dessa transformação digital. E as empresas, por outro lado, estão perdendo não só talentos, mas estão perdendo muitos negócios, né? Porque se eu não me relaciono com 60 milhões de pessoas direito, se eu não ofereço uma experiência de usuário boa para essas pessoas, eu estou perdendo o negócio, eu estou perdendo possibilidade de me relacionar, de encontrar um talento melhor. Então, olha quanta coisa as empresas estão perdendo e, principalmente, as pessoas estão deixando de aproveitar os benefícios dessa transformação digital por falta de acessibilidade. Já que está aí com o discurso alinhadíssimo, né? Quando a gente fala de employer branding e da importância disso, né? A gente sempre traz assuntos aqui no nosso podcast, nas nossas lives, etc., que se conectam muito profundamente com o employer branding, né? Isso tem uma coisa que eu falo assim, embora inclusão e diversidade não seja a mesma coisa que employer branding, não dá para caminhar separado, né? Você não consegue fazer uma reputação boa de marca empregadora se você não pensar em diversidade, se você não pensar em inclusão, né? Faz parte disso. Eu confesso que eu tenho aprendido muito aí nos últimos anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, a respeito dessa comunicação inclusiva e o quanto isso é importante, né? O quanto a gente tem que fazer as comunicações fazerem, né, chegarem realmente a todo mundo mesmo, né? Então, tem várias técnicas de comunicação, tem vários formatos de comunicação, você citou aí, e uma coisa que você me citou e que me chamou bastante atenção é que essa pesquisa que você falou, né, do Movimento Web para Todos, você falou que menos de 1% dos sites hoje são acessíveis, né? Ou seja, é um número muito baixo, porque quando a gente está falando hoje de sites, né, hoje qualquer negocinho ali da esquina vende, né,
quilômetros de coisas aí pela internet, né? Hoje os e-commerce estão bombando, né? E a gente tem uma porcentagem tão baixa aí, a gente 1%, né, desses sites todos, eu não tenho ideia de quantos sites a gente tem no mundo hoje, mas com certeza aí, muito mais do que a gente possa imaginar. Mas o que você acha que a gente não tem? Por que você acha que a gente não consegue fazer essa acessibilidade realmente chegar para todos? Por que as empresas não têm interesse em mudar essa realidade? O que você pensa disso, Jacques? Eu acho que são vários fatores, né? O primeiro deles é que sem a tecnologia, né, que a Equalweb hoje oferece, eu acho que é um processo bastante complexo você tornar um site acessível, né? Eu gosto de comparar um site com uma edificação, né? Um prédio, por exemplo. Se você constrói um prédio, né, sem acessibilidade, para você fazer com que ele se torne acessível, né, adaptar o prédio, é um processo muito complexo, né? Porque você vai ter que quebrar, você vai ter que reformar, você vai ter que incluir rampas, elevadores, né? Imagina incluir um elevador numa edificação que tem 3 andares e só acesso por escada, né? É um super projeto, né? Então, demanda tempo, demanda investimento, demanda mão de obra especializada. Então, a mesma coisa acontece num site, né? Então, se você constrói um site e o seu código, né, na hora que você desenvolve o código, você não se atenta às guidelines do WCAG, que é o órgão internacional que regula, né, toda a parte de acessibilidade digital, para você reformar esse código, também é um projeto que vai demandar muito tempo, muito investimento, né, e mão de obra especializada que falta, né, no nosso país. Né? Tem muita gente boa, mas não tem gente suficiente para atender toda essa demanda que de 99% dos 18,9 milhões de sites. Né? Quando você coloca a tecnologia, né, você consegue resolver essa questão de uma maneira muito simples. Como o Caio falou, a gente gera uma linha de código em JavaScript, passa para a empresa, né, ou para a organização, e eles vão lá, copiam e colam isso, o widget já está disponível e a tecnologia já está agindo, né? Mesmo num site inacessível. Então, a Andrea sempre fala assim, poxa, gostaria que tivesse uma tecnologia dessas para o meio físico, né? Para o meio real, que a gente desse um clique e a gente construísse rampas, calçadas mais acessíveis, prédios acessíveis. Infelizmente, no mundo real, tem que ter a reforma. Mas no mundo virtual, a gente consegue, sim, com tecnologia, acelerar esse processo. Isso é um ponto. Né? Um outro ponto, eu acho que ainda as pessoas com deficiência, né, que são os principais beneficiários da acessibilidade digital, ainda são muito invisíveis sob o ponto de vista de consumo e sob o ponto de vista de profissional, né, como profissionais, como talentos e como consumidores. E o mercado gira em torno de interesse. Né? Então, se eu não enxergo, né, que uma pessoa com deficiência ela possa consumir na minha loja, se eu não enxergo que ela possa trabalhar na minha empresa, eu não me preocupo muito com isso. Né? É muito mais fácil no meu discurso, eu falar, aqui as vagas são para todo mundo, eu sou inclusivo, eu não tenho discriminação nenhuma. Mas o que você faz, de fato, na prática, para que você atraia mais candidatos com deficiência e que você permita a igualdade de condições para que ele trabalhe e que ele tenha as mesmas oportunidades e não esteja lá só para cumprir cota? Né? Porque quando a Winnie falou, eu testemunhei muita gente que vinha aqui e não precisava nem trabalhar, eu só queria botar lá no menor salário possível na carteira, cumprir minha cota e pronto. Então, isso é uma coisa... Não era o que acontecia na empresa, mas eram os relatos dos candidatos, só deixando claro. Então, mas isso ainda acontece, né, essa contratação por cota, porque, como eu falei, as empresas, né, e as empresas, obviamente, são formadas por pessoas, né, mas as pessoas que estão na liderança das empresas, elas não enxergam ainda as pessoas com deficiência além da sua deficiência. Não enxergam elas como consumidoras, não enxergam elas como colaboradores, como talentos, como pessoas que vão poder trazer uma visão diferente para o negócio, que vão poder aprimorar, né, os seus serviços e os produtos do seu negócio, que vão poder trazer inovação, porque elas têm experiências de vida diferentes e porque ela entende a dor também dos seus consumidores, que são diferentes, mas são iguais como ele. Então, se você tem nas empresas uma maioria formada por homens brancos, heterossexuais, cisgêneros e sem deficiência, né, essa visão dessa liderança, que é quem toma as decisões e quem tem o orçamento e quem bate o martelo, está muito limitada. Né? Então,
ela não enxerga a oportunidade que é você ser acessível, você ser inclusivo. Então, eu vou contar uma história que aconteceu hoje, né? A gente estava na nossa reunião de vendas, né, com nossos business partners da Equalweb, e um dos nossos business partners, ele falou assim, Jacques, você não vai acreditar, eu fui oferecer a Equalweb para uma escola, né? Eu não vou falar nem que local é e nem que escola que é, porque a ideia não é falar mal da escola, dessa escola, mas ele foi oferecer a Equalweb, sabe que o diretor da escola falou? Uma escola de 2.000 alunos. Sabe o que ele falou? Ele falou, eu não quero tornar o meu site acessível, sabe por quê? Porque aí eu vou atrair mais alunos com deficiência, e aluno com deficiência é só problema, né? Porque vai me trazer mais custo, eu vou ter que pensar em como é que eu vou adaptar minhas instalações para eles, e eles vão precisar de algum recurso a mais, alguma tecnologia assistiva. Então, eu não ganho nada com isso, ele falou. Né? Então, obrigado pela sua oferta, mas eu não ganho nada com isso. Então, assim, ele foi uma pessoa que externalizou uma mentalidade preconceituosa, né, e atrasada, né, porque ele não consegue ainda enxergar os benefícios de ser um ambiente inclusivo, mas ainda muita gente pensa assim, né? Infelizmente, assim, muita gente pensa assim. É que, tipo, não é só benefícios, né? Assim, faz parte, tem que ser, deveria ser inclusiva, né? Deveria ser algo, assim, muito natural. Assim, dói. Não, é inacreditável. Deve ser feito, né? Não tem outra coisa. É o que tem que ser feito, é a postura correta, né? Que triste a gente ver isso ainda no mercado, né? Mas acho que é uma coisa que realmente reflete um pouco muitas empresas que a gente vê por aí, né? Eu vejo muitas empresas fazendo, né, propagandas aí a respeito, né, de diversidade, de inclusão, e na prática não funciona bem assim, né? Como é que você vê esse cenário também, Jacques? Tem muita gente falando mais do que fazendo? Com certeza, né? Com certeza. Usando tem muita mídia para isso, né? Usando muita mídia para falar que, ok, estamos fazendo um programa diverso, não necessariamente depois até contratam diversidade, é um ambiente inclusivo, mas você olha o LinkedIn ali, tipo surfando a onda, né? Se fosse se basear no LinkedIn, todo mundo conseguiria o emprego que quisesse, na empresa que quisesse, enfim, nas condições que quisesse, né? Mas, assim, eu não acho que é ruim ter muito discurso e pouca prática, porque antes tinha pouco discurso e pouca prática. Então, a gente já evoluiu, né? A gente já tem, pelo menos, o discurso já aumentou, mas quando o discurso vem também o compromisso, né? Porque hoje as empresas, de alguma forma, elas são mais transparentes, porque não adianta eu falar que eu sou inclusivo, né? O CEO da empresa vai lá e se posiciona, não, aqui todo mundo é bem-vindo, a gente é inclusivo e tal, e aí um funcionário vai lá na rede dele social e fala assim, não, eu trabalho aqui, aconteceu uma prática discriminatória, eu já estou aqui há não sei quantos anos e só olham para a minha deficiência e eu não consigo evoluir, né? Enfim, então tá tudo mais transparente. Né? Então, de alguma forma, todo esse discurso ele vai se transformar aos poucos em ações, porque o movimento de inclusão e diversidade é um movimento bottom-up. Né? Então, ele vem de baixo para cima. Né? São as pessoas que querem empresas mais inclusivas e mais diversas, não são as lideranças. Mas o movimento de inclusão e diversidade só funciona quando ele vem top-down, né? Quando ele vem de cima para baixo. Então, em algum momento, isso vai se casar. A demanda das pessoas que querem mais inclusão e mais diversidade, seja para trabalhar, seja para consumir, com o discurso dessa liderança que já está falando, não, a gente é inclusivo. Mas eu acho que esse descasamento entre discurso e prática acontece muito também porque é um processo isso, né? A gente viveu durante muitos anos num ambiente excludente, né? Ninguém cobrava isso, não tinha as redes sociais como a nossa arma, né? A arma das pessoas, para que elas apontem o dedo e falem. Então, por exemplo, hoje eu fiz um post no meu LinkedIn falando sobre esse caso da escola, mas se eu quisesse, eu podia falar e botar o nome da escola. Se eu quisesse, eu podia botar o nome desse diretor, né? E como é que ficaria isso? Né? Então, eu não fiz porque não é o meu objetivo, mas eu digo assim, as pessoas podem fazer isso. Então, a gente já viu diversos episódios, né, nas redes, no LinkedIn, de uma pessoa acusando o gestor e falando que ele fez isso. Então, eu acho que, assim, em algum momento, isso está se casando, mas eu vejo que a gente está evoluindo sim, mas, com certeza, a gente tem ainda muito mais discurso do que prática.
Uma amiga trabalhou numa empresa, enfim, que abriu um Instagram para falar muito mais como que era o dia a dia, bem mais focado em marca empregadora, né? E aí ela tirou um print e me mandou, ela falou assim, Winnie, dá uma olhada. Eu não reconheço a sua empresa, o que eles estão divulgando. Então, nossa, parece que é um ambiente super diverso. Mas não é. Eles estão selecionando uma minoria de pessoas e compartilhando nas redes, então eu não me identifico. E aí a gente começou um debate assim, construtivo, mas olha só, né? Uma percepção, ela nem é da área de employer branding, nem é da área de RH, e que ela veio falando bastante sobre o tema ali no LinkedIn e ela trouxe esse caso. E acho que é para as pessoas que estão aí nos ouvindo, que gostam de EB, sabem da importância, olha só como que isso impacta também, né? Então, para vocês ficarem atentos e atentas. Bom, e agora indo para a minha pergunta aqui, né? Acho que em todo o teu discurso você diz, né? As empresas do futuro, elas são inclusivas, né? Não diversas. Diversas acho que é algo que a gente está falando agora. Como que você vê atualmente, né? O tema diversidade e inclusão sendo aí trabalhado nas empresas? Qual que é o futuro que você enxerga? Fala um pouquinho mais desse atual e das mudanças que devem acontecer também. Eu diria que as empresas do presente são inclusivas, né? As empresas que vão se permanecer, né, que vão se sustentar no futuro, vai ser uma obrigação, né, ser inclusiva, não porque existe uma legislação, mas mais porque a sociedade vai exigir isso delas, né? Então, se eu sei que em determinado supermercado acontecem práticas discriminatórias, que pessoas são espancadas, que são mortas, e enfim, por conta de cor da pele, eu vou no outro supermercado. Né? Eu não vou mais, como consumidor, consumir num lugar que não me representa e não representa os meus valores. Né? Então, como essa informação hoje está muito disponível, não é que eu tenho que buscar e cavar essa informação onde é que ela está disponível. Né? A gente sabe quem fala e quem faz. Né? Mas falar não é errado falar, desde que você faça, né? Errado é você só falar e não fazer. Mas eu acho que em algum momento isso vai ser mais do que uma percepção só do certo a ser feito, sabe? Eu acho que a gente está partindo para uma percepção de que é o mais inteligente a ser feito. Né? Ser inclusivo não é só o certo a ser feito, é o mais inteligente a ser feito. Então, acho que isso já é uma mudança de paradigma bastante importante. E quem não for inclusivo, né, quem permanecer com essas práticas antigas e excludentes, enfim, está perdendo muitas oportunidades. Né? Então, provavelmente vai ter menos chances de sobreviver no mercado no futuro. Então, no final das contas, eu acho que como é que uma empresa pode se considerar inclusiva? Né? Eu acho que ela tem que ter na liderança dela pessoas que representem vários segmentos da sociedade. Né? Então, você tem uma discussão hoje muito grande sobre a distribuição de gênero, né, entre homens e mulheres na liderança das empresas, nos boards, enfim. Mas onde estão as mulheres negras ou as pessoas negras? Onde estão as pessoas com deficiência? Onde estão as pessoas trans? Né? Então, se a gente tem mais de 50% da população negra no país, isso tem, de alguma forma, ser representado na liderança de uma empresa. Se a gente tem 24% de pessoas com deficiência no nosso país, isso, de alguma forma, também tem que ser representado. Então, se eu não tenho, por exemplo, acessibilidade no meu site, em 99% das empresas, é porque 99% das empresas também não tem um líder com deficiência ali, que possa falar assim, gente, vocês estão investindo uma fortuna nesse site novo, nesse sistema novo, cadê a acessibilidade? Né? Porque eu preciso de acessibilidade, então eu imagino que as outras milhões de pessoas como eu também precisem, mas se não tem alguém lá dentro para apontar o dedo e para falar, gente, esse caminho está errado, a gente tem que ir pelo outro caminho, então as coisas não vão funcionar, porque hoje quando você olha a diversidade, né, dentro das empresas, elas estão aonde? Estão mais na base da pirâmide, aonde elas não têm voz, onde elas não têm ainda poder de decisão. Então, elas estão entrando nas empresas, mas estão entrando por baixo, né, nos cargos mais operacionais e não nos cargos de liderança.
Legal, Jacques, acho que você tocou num ponto importantíssimo, né? Acho que essa realmente é a realidade das empresas, né? Quando a gente fala de diversidade, está lá realmente na base da pirâmide, concordo 100% com você nisso, né? Mas é a realidade que a gente tem hoje, né? E aí, se a gente quiser mudar, né? Você falou muito de ter as lideranças, né? Por exemplo, ter uma pessoa com deficiência na liderança, etc. Mas a gente ainda sabe que não é o que a gente tem hoje, né? Então, se a gente quiser mudar o cenário que a gente tem hoje, né? Com essa figura que a gente tem aí de mercado, né? Como é que a gente pode influenciar essas lideranças que nem sempre vão ser as pessoas, né, que vão estar sendo representadas nessa diversidade, mas como é que a gente influencia essa liderança para falar sobre inclusão, sobre diversidade, sobre acessibilidade, sobre as necessidades específicas das pessoas com deficiência? Que dicas você daria aí para quem está ouvindo ou para quem está vendo a gente, né? E tem hoje, né, querido muito falar sobre diversidade, sobre inclusão dentro das empresas, mas não tem conseguido fazer esse discurso chegar na liderança. Olha, a primeira coisa, a gente está falando de um processo de transformação cultural, né? Então, a gente viveu durante grande parte da nossa vida numa sociedade que era excludente e a gente está falando sobre inclusão agora. Então, a gente tem que entender que isso é um processo que demanda muito tempo, né? Porque a gente, imagina, eu fui impactado por isso, como eu contei na minha vida, porque a minha namorada ficou na cadeira de rodas e eu vi que ela era a mesma pessoa, não mudou nada, mas o mundo não estava preparado para ela. Mas até os meus 19, 20 anos, eu não tinha convivido com alguém com deficiência, né? Na minha escola, eu olhava para o lado, eu não via uma pessoa negra, né? Enfim, então eu não tive acesso a toda essa diversidade e eu achei que isso era normal, né? E as empresas são o reflexo da sociedade. Então, as empresas que querem mudar isso, elas têm que passar por um processo de transformação cultural. Acho que o mesmo tema que vocês falam, né, de employer branding, né, não existia essa cultura de marca empregadora, de reputação. Então, vocês também têm que fazer workshop, têm que fazer palestra, têm que conversar, têm que convencer, têm que comunicar, né? Eu sou muito a favor da comunicação, da informação, do compartilhamento de experiências. Então, quando a Andrea ficou na cadeira, por exemplo, ela não tinha uma rede social para encontrar uma referência. E agora, o que vai ser da minha vida? Né? Então, se eu abrir hoje o Instagram, eu vou encontrar um monte de mulheres iguais a Andrea, né? Tipo, iguais no sentido de estão passando pela mesma dor, né? Tem o mesmo tipo de limitação, pode dar uma dica sobre várias coisas, a melhor cadeira de rodas, como é que faz, onde tem acessibilidade, onde não tem. Então, acho que tudo isso passa por um processo de transformação cultural e um trabalho muito forte, mais uma vez, com a liderança da empresa. Né? Então, não é que, então vamos falar sobre inclusão, no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência eu chamo um palestrante para falar sobre o tema, e aí passa o resto do ano sem falar sobre isso. Né? Então, você tem que estar sempre propiciando momentos para a gente conversar sobre isso, trazendo também os colaboradores, dando voz para os seus colaboradores também, né, que tem algum tipo de deficiência. Então, nesse caso, né, então, fazer os grupos de afinidade, uma coisa que a gente tem feito muito é empoderar esses grupos de afinidade dentro das empresas, né, então, não é só eles se juntarem ali e discutirem, mas eles têm que ter verba, eles têm que ter budget, eles têm que ter planejamento, eles têm que ter acompanhamento, têm que ter métricas, né, então, você tem que assumir um compromisso. Se eu não tenho hoje um líder com deficiência, eu quero ter até tal dia, né, até tal ano. Então, 2023, a gente vai conseguir encontrar uma mulher para fazer parte aqui do nosso board, uma mulher com deficiência. E como é que a gente vai fazer isso? Então, tem que ter um plano de ação. Né? De repente, identificar alguém da empresa que possa ser trabalhado, que possa ser qualificado, ou trazer alguém de fora. Então, assim, não adianta a gente só falar, né, pontualmente nas datas comemorativas e fazer um post na rede social. A gente tem que ter ações constantes, a gente tem que ter investimento, tem que ter verba, tem que ter acompanhamento e tem que ter métrica. Né? É assim que funciona. Isso aí, ações afirmativas, planejamento, né, e orçamento aí, né? Então fica a dica para as pessoas, né? Mas eu acho muito engraçado assim, eu quero fazer super um programa de inclusão, mas eu não tenho verba. É verdade, né? Então, é exatamente igual, por isso que a gente está aqui, inclusive, né? A gente é igualzinho, né? É generoso. Então, assim, muito legal o trabalho que vocês fazem. Vocês querem, mas eu não tenho como te pagar. Bom, então. Okay. Né? Enfim, então você nunca vai ser uma boa marca. Zero, né? Não, então, mas como é que você vai ser uma marca empregadora se você não quer gastar com ações de employer branding?
Como é que você vai ser uma marca inclusiva se você não quer gastar com ações de inclusão, com consultorias, com pessoas que entendam desse tema? Né? Então, eu vejo muito isso, né? Muitos heads de D&I que não têm verba. Né? Então, ele está isolado na empresa, ele não consegue conversar com ninguém, ele não consegue ter autonomia para nada, ele só fica lá tentando influenciar, ele fica, tipo, sozinho, né? Isolado. Então, inclusão, acho que isso é legal a gente falar, ele tem que ser transversal ao negócio. Ele tem que estar junto do core business, né? Ele não é algo separado que você vai em evento e troca figurinhas, né? Você tem que estar transversal ao teu negócio. Então, só para trazer um exemplo, né? A Nike, ela recebeu alguns anos atrás uma carta de um consumidor falando assim, Nike, é o seguinte, eu amo seus tênis, mas eu não consigo amarrar o cadarço porque eu tenho paralisia cerebral. Vocês conseguem fazer um tênis onde eu consiga vestir o tênis sozinho? E essa carta chegou no CEO da Nike, isso alguns anos atrás, e o CEO virou para um designer de produtos e falou, cara, tá aqui o desafio, eu quero que você me invente uma forma desse cara calçar esse tênis de uma forma autônoma, independente. E eles lançaram um tênis que eu acho que saiu em tudo que é lugar, que é um slip-on, né, que você não tem cadarço e você tem um sistema que você encaixa ele de pé e você não precisa encostar no tênis. Então, os caras criaram um tênis que não é bom só para esse consumidor, é bom para todo mundo. Imagina na época que a gente está vivendo de Covid, de pandemia, você poder calçar um tênis sem encostar no tênis, né? Então, isso é bom para todo mundo. Então, isso que a gente tem que ter na cabeça. Quando você é inclusivo, você consegue melhorar os seus produtos, melhorar os seus serviços, não só para aquele consumidor que tem aquela necessidade extrema, mas para todos os outros consumidores que vão se beneficiar disso. Então, mais um exemplo assim, se você anda e você tem a escada e tem o elevador, qual que você prefere pegar? Né? Então, assim, o elevador está lá porque tem algumas pessoas que não sobem de escada, mas o elevador ajuda também quem anda e quem poderia subir de escada. Então, a acessibilidade é bom para todo mundo. Né? Então, isso que a gente fala, né? As empresas estão muito focando nas pessoas com deficiência, não estão enxergando essas pessoas e não estão enxergando os benefícios de pensar em soluções pensadas para todos. Incrível, que aula, ó, muito bom. E faz a gente, de novo, né? A gente que está, a Suzy fica um pouco mais aí conectado com a universidade, eu menos no dia a dia, eu estou mais com o EB de fato, óbvio que eu acabo esbarrando em diversidade, mas muitas reflexões super positivas, né? Não só a questão de verba, a gente brinca aqui, mas obviamente é importante, mas a gente está falando do tema de uma maneira ampla e com uma discussão, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas falando, mas a gente tem uma agenda a cumprir, né? E acho que a gente precisava cobrir até aqui, foi incrível, né? Depois você vai falar onde você se encontra, depois a gente tem essa parte mais formal aí de finalizações e considerações. Mas, Winnie, me ajuda aqui. Agora chegou a hora do quê? O quê? Bora pro bate-bola! Uhul! Esqueci. Vamos lá. Jacques, uma dica de leitura. Bom, tem um livro que me marcou muito na minha história, que chama Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que conta a história desse jornalista, quando ele pulou de uma ponte, numa viagem que ele estava fazendo, e ficou cadeirante. Né? E engraçado que eu e a Andrea, a gente leu esse livro um pouco antes dela se tornar cadeirante, então marcou muito a nossa história, e a forma como ele encarou tudo isso também, acho que de alguma forma influenciou como a gente encarou na época o que aconteceu. Incrível, né? Enfim, pessoa ou pessoas que te inspiram. Pode citar André se você quiser, mas pode dar outras pessoas também. Aí acho que você matou a charada, né? Eu vou falar da Andrea, sim, Andrea Schwartz, que é minha esposa, minha super companheira. Para mim é um privilégio, né, poder estar ao lado dela, poder ter construído essa família junto com ela. A gente tem 2 filhos hoje. A gente aprende muito, né, podendo estar do lado dela, porque ela é uma pessoa incrível. Ela realmente encara os desafios de frente, não só a questão da cadeira de rodas, mas a cadeira de rodas é uma coisa que é um desafio que não passa, né? É todo dia. Então, todo dia ela acorda e todo dia ela tem que lidar com a cadeira, e ela encara isso de uma maneira tão boa, e ela é tão ativa, e ajuda tanta gente, então eu não poderia colocar uma outra pessoa aqui que não fosse a Andrea, né? Obviamente, tem um monte de gente que me inspira, mas se for para colocar uma pessoa, colocaria a Andrea Schwartz.
Não, justíssimo, e não está puxando sardinha para o seu lado, até porque eu acompanho a história de vocês já tem alguns anos também, realmente admiro. Até porque também não quero apanhar depois, né? Dá para ficar gravado, né? Toda vez ela vai vou ter que... gravação e falar, olha o que você falou esse dia, né? Não acredito que você falou outra pessoa, né? Não, mas de verdade ela é inspiradora, assim, tipo, são 23 anos que a gente está juntos, né? Na verdade mais, né? 20 enfim, eu conheci ela no colégio, mas todo dia ela me surpreende, enfim, ela é uma pessoa inspiradora. É incrível. E empresa que você tem como referência? Pode ser para temas de diversidade, pode ser para inovação, enfim, empresa que você admira, pode ser no plural também, né? Empresas que você admire. Bom, eu tenho como grande referência a Disney, né? Eu acho que eles são um case de excelência em tudo que eles fazem, mas principalmente na parte de inclusão, eles, como eu falei, eles têm 5 pilares de excelência, né? E um desses pilares é a inclusão. Então, assim, a inclusão, como eu falei, ela está transversal ao negócio. Então, é um dos lugares que a gente mais gosta de visitar, Orlando, né, os parques da Disney, porque realmente a Andrea vai em tudo, está tudo preparado, né? E a gente não vê só a Andrea, a gente vê um monte de gente com os mais diversos tipos de necessidades específicas de deficiência, mas aproveitando, né, com a sua família, podendo ir nos brinquedos, fazendo tudo que tem que fazer. Então, para mim, é o case, né, onde a gente se inspira bastante. Incrível. Disney sendo Disney, né? De novo, não é à toa que é a Disney. Por N motivos, mais um aí, para quem não conhecia essa outra faceta da Disney. Geralmente a gente tem uma pergunta no bate-bola. Essa aqui, se você falar, não quero responder, não tem problema, que é por que alguém deveria trabalhar, né? No momento employer branding que a gente faz, geralmente as pessoas estão falando de EB. Então, ou porque deveria contratar a empresa, né? Enfim, pode ser um momento, pode ser um jabá, né? Vamos falar do jabá. Por que alguém deveria contratar o Jacques? Disponibilizou o tempo dele aqui, ó. Exato. Não, mas não tem problema. Eu acho que a gente falou bastante, enfim. Mas na Igual, eu acho que por que alguém deveria trabalhar na Igual? Primeiro, porque na Igual você pode ser quem você é, né? Então a gente tem isso muito forte no nosso valor, né? A gente nunca vai tomar uma decisão influenciado por alguma característica de alguém. A gente acredita no potencial de todo mundo, e você pode ser quem você é, né? Porque a gente vê muito isso que essa questão das pessoas tendo que mudar a sua identidade quando chegam no ambiente de trabalho, né? Então tem uma identidade que é a pessoa física e tem uma identidade quando é a pessoa jurídica. Ela tenta se adequar, né, de alguma forma aos padrões que a empresa estipula, determina. Então, na Igual, você pode ser quem você é, não tem rótulos, e é uma empresa que vive de propósito, né? Então, como eu falei, a gente acorda todo dia, a gente trabalha, a gente se mata, a gente soa a camisa, mas a gente tem uma recompensa que é o nosso propósito, que nos motiva. A gente não é motivado só pelo dinheiro, a gente é motivado pelo propósito, pelo impacto que a gente pode gerar. Então, acho que dentro disso é super atrativo trabalhar com a gente. Incrível. E aí, para fechar o nosso famoso bate-bola, aquela frase de cabeceira, aquela frase que você fala todo dia para você mesmo, que você fala para seus clientes e que você vai falar no nosso podcast também. Tem uma frase que é maravilhosa e que simboliza muito o que a gente faz, que é: quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Né? Então é isso que a gente está buscando, né? Uma sociedade onde todo mundo possa jogar e todo mundo possa participar. Né? Hoje a gente tem uma sociedade que alguns jogam e só alguns ganham. Né? Então, quando a gente tiver uma cidade, né, uma sociedade, uma empresa pensada para todos, onde, independente de quem você seja, você tenha as mesmas oportunidades e você consiga chegar lá, acho que isso que é o principal. Né? Então, quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Né? Porque você movimenta tudo. Então, como eu falei no começo, muitas vezes a pessoa com deficiência não é enxergada como consumidor, mas se vocês tivessem a Andrea como cliente, vocês mudariam essa percepção, que ela gasta muito. Maravilhoso. E onde as pessoas conhecem mais do Jacques, conhecem mais da Andrea, enfim, onde é que vocês estão? Pode até falar por ela também, que eu sei que ela tem uma presença digital bastante grande, escreve bastante, enfim, participa de... Top Voice, não é? No LinkedIn. Ela é LinkedIn Top Voice, foi a primeira mulher com deficiência a ser eleita LinkedIn Top Voice numa rede. Na época tinha 40 milhões de usuários, hoje o LinkedIn está comemorando 50 milhões. Uou!
Mas Ai, enfim, gente, vou ter que falar aqui, que já que a gente já está com o Jax aqui, vou ter que falar que eu sou super fã da Andrea. meu momento fã-clube aqui, eu acho ela incrível, acompanho ela faz muito tempo, viu? Andrea, se estiver ouvindo a gente, um beijo para você. Eu vou falar, ela vai ouvir, sim, com certeza. E, enfim, deixa aí site, rede social, enfim, onde é que as pessoas te acham, ou você, ou Andrea. Bom, a gente está no LinkedIn, obviamente, né? Então, Jax Haber, ou Andrea Schwartz, ou você encontra a gente na Igual ou na EqualWeb, né? Eu estou mais à frente hoje da EqualWeb e a Andrea está mais à frente da Igual, mas a gente está juntos, né? Porque são duas empresas que têm um propósito muito parecido, se complementam e estão completamente alinhadas. E a gente manda uma mensagem, um inbox, a gente vai conversar, sim. Não tem, a gente recebe muita mensagem, mas a gente tenta, sim, separar um tempo e responder todo mundo. Lembrando que tem um desconto da Employer Branding Brasil, ou seja, vai lá, esse é o momento de você ver se realmente a nossa palavra tem força, se os nossos parceiros são parceiros de verdade, obviamente 100% aqui. Jax, com certeza. Muitíssimo obrigado pela aula, não vou nem falar que foi uma baita aula, super inspiradora, ótimas reflexões, né? Enfim, um tema antigo, porém muito novo, né? Quase que nem Employer Branding, também começou lá nos anos 90, mas até hoje continua aí muita fumaça, as pessoas não sabem muito bem o que fazer, como fazer, por onde começar, não tem dinheiro, não tem cultura, mas estamos juntos nessa, como a gente diz, né? De mãos dadas, Employer Branding e diversidade cada vez mais, e pela parceria também, obviamente, com a Web, com a EBB, um prazer receber você aqui. Meninas, considerações finais? Eu adorei o papo, muito obrigada, adorei conhecer você, a história, não tinha tanto conhecimento aí como a Suzy, então fiquei super empolgada, obrigada aí, foi uma aula mesmo. Adorei, foi uma aula mesmo, realmente inspiradora a história de vocês em muitos sentidos, né, pela conexão com a inclusão e diversidade, pela história de vida que vocês têm, né, pela força que vocês caminham e até pelo amor, gente, sou fã, sou um casal muito fofo, além de tudo, né, um casal muito fofo junto, então isso é muito legal, né, obrigada aí, Jax, por estar aqui com a gente hoje, né, e é isso, né, quando a gente joga junto, todo mundo ganha, né, então vamos juntos também, trabalhando em Employer Branding, com inclusão e diversidade, a gente sabe que estamos nos primeiros passos em relação a esses dois temas, ainda tem muita jornada pela frente, mas quando a gente vai junto fica mais fácil, né? Obrigada por ter participado com a gente hoje. Eu que agradeço, vocês são muito simpáticos, energia boa, né? Que papo gostoso, poderia ficar mais um tempão aqui falando, mas eu acho assim, Employer Branding e diversidade e inclusão estão muito conectados, né? Então a gente tem muita coisa para fazer juntos, né? Então estamos só no começo dessa parceria e pode contar que tem desconto sim. Se vocês falarem que conhecem o Caio, a Suzy ou a Winnie do EBB, pode contar com esse desconto que a gente vai garantir. Viu só? Employer Branding Brasil é isso, é democrático, leva, como eu falei, conteúdo, né? Leva informação e leva desconto, ou seja, não tem uma desculpa a menos. Se a desculpa era verba, olha só, já tem, né? Não sei quanto, depois vocês se entendem com o Jax, mas essa promessa da Employer Branding Brasil. Pessoal, muitíssimo obrigado, meninas. Obrigado mais uma vez, Jax. Um abração para você, um beijo para a Andrea, para os seus filhos. Esse foi mais um episódio, né, do nosso EBBcast, top 15, top 12. Depois a Winnie vai atualizar a gente aí de podcast de carreira do Brasil. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.